Nano Empreendedor FM, episódio 3. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você desenvolve a sua atitude empreendedora. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior, a gente descreveu 3 abordagens para você descobrir o negócio ideal para você. Hoje vamos falar sobre como lidar com a família que acha que você está louco de querer empreender. E daqui a pouco, Nathaniel vai contar pra gente como ele fez um trabalho de 30 dias em menos de 24 horas. Ufa! Mas antes, queremos perguntar para você, que nos ouve, como foi seu mês de janeiro? Janeiro já está acabando e dezembro já está bem aí, não é verdade? O que você entregou esse mês? Quais foram os seus resultados? Martin, esse mês, como é que foi para você? Mas esse mês, o 2015 começou super bem. Eu fiz o programa contratado, uma semana e meia atrás, a gente lançou o Nano Empreendedor, eu lancei uma campanha para transformar São Luís na capital mais segura do Brasil, então estamos fluindo, tá pegando o ritmo. E você? Não, graças a Deus foi um mês realmente com bastante resultado. A própria empresa, Nano Empreendedor, planejamento para o ano, formação de coach. Também isso ajudou muito nesse processo, dentre outras coisas que a gente acabou gerando esse mês. Beleza, vamos então para o nosso assunto do dia. É hora do assunto do dia! No episódio anterior, eu falei um pouco sobre minha vida como músico de rua e Nathaniel me perguntou o que meus pais achavam disso. Aí eu disse que eu responderia no episódio de hoje porque seria justamente o nosso assunto. Pois é, o assunto do dia é como lidar com a família que acha que você é maluco. Então, Martin, como é que teus pais lidaram com toda essa situação? Houve apoio? Houve não tão, vamos dizer, apoio quanto esperado? Críticas? Como é que foi todo esse desenvolvimento para você? Olha, meu pai era funcionário público e minha mãe era professora universitária. Então tinha uma carreira muito reta, muito definida e pautada em cima de muita certeza e segurança e garantias. Então, essa minha vertente empreendedora, essa minha vertente de gostar de risco, de gostar de aventura, eles, digamos, eles não se identificavam tanto, mas ao mesmo tempo meus pais nunca me travaram. Meus pais sempre confiaram naquilo que eu estava fazendo, acreditavam na minha capacidade de fazer o que eu estava me propondo a fazer acontecer e tornar isso um sucesso. Mas o que eu diria é que eles meio que pagavam para ver, né? Eles ficavam assistindo, vendo se aquilo ia dar certo. Davam um crédito ou botavam fé. Vamos tentar esclarecer um pouco mais disso aí, cara. Em alguns projetos, meus pais me deram crédito, porque eles conseguiam enxergar de fato o que eu estava tentando fazer. Agora, em outros, hoje em dia meus pais me dão muito mais crédito do que no passado, porque eu produzi muitos resultados em vários projetos, mas no iniciozinho, por exemplo, essa história de músico de rua, meus pais achavam interessante, mas jamais pretendiam que isso fosse uma carreira para mim, e eu tenho certeza que, em segredo, eles estavam torcendo para isso terminar logo, eu ficar lúcido de novo, né, e fazer outra coisa. Mas, de alguma forma, eles entendem que isso foi algum aprendizado para ti, ou, cara, ele perdeu tempo com isso, ou não, ele cresceu com isso? Não, com certeza, depois de eu contar as aprendizagens adquiridas fazendo essa atividade, eles se deram conta que a atividade tinha mérito. Ótimo. No fundo, termina sendo tudo vai da cabeça da pessoa que está fazendo aquela atividade. Se você está lidando com uma pessoa lúcida, com uma pessoa que tem a cabeça nos ombros, é uma perspectiva. Se você está lidando com uma pessoa que tem dificuldade a viver na realidade, digamos, eu acho que a capacidade de conseguir crédito é muito maior. Tem muito mais resistência, digamos. Eu queria complementar com relação a isso. Tudo bem, tem a posição dos seus pais. Como é que era a posição dos irmãos, dos tios, tia, avós, dos amigos ao seu redor? Como é que funcionava isso na tua realidade? Eu sempre vivi me mudando muito, então minhas relações fora da minha família imediata sempre foram muito fluidas. Então eu não posso dizer que alguém opinou sobre aquilo que eu estava fazendo naquele momento. Então isso não foi um entrave. Mas fale um pouquinho do seu caso, Nathaniel. Eu sei que seu caso é bem peculiar, né? Você teve que superar obstáculos e resistência bem mais significativas. Né? Eu poderia dizer que, claro que tu vem de uma realidade, né, exterior, uma outra visão do Canadá, e ainda assim teve seus obstáculos, né? A minha realidade aqui no Brasil, por exemplo,
Isso não é querer falar mal de mãe, de pai, de forma alguma, mas eu poderia estar chegando em casa hoje com 5 milhões no bolso e simplesmente minha mãe iria dizer: meu filho, mas e o concurso? Quando é que vai acontecer? Então, por mais que eu diga, mãe, 5 milhões eu posso sustentar aí por 5 gerações pela frente. Dá para perceber isso. Realmente não fica perceptível na visão deles, porque é a questão da segurança. Agora, eu também não os critico e nem os condeno, porque eles vieram de épocas realmente de muita instabilidade econômica, os meus avós, época de guerras, muita instabilidade. Então, a época que eles vivenciaram, eles construíram uma crença e valores em cima daquilo, que inclusive eu quero reforçar, será o nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre crenças e valores, que é algo, talvez um dos grandes motivos da pessoa não abrir o seu empreendimento e deixar de fazer muita coisa na sua vida por causa disso. Sim. É um episódio realmente muito rico. Então, eles vivenciaram um determinado momento de governo, um momento de estrutura, até de empregos, porque era uma época que não tinha muita iniciativa de empreendimento, de empreendedorismo, de abrir negócio. Sim. Então, a relação deles no mundo dos negócios era como empregados, eram funcionários, meu pai na área de telecomunicações, minha mãe também, como concursados. Então, inclusive era uma época que não existia nem concurso, né? Simplesmente o concurso surgiu depois, então eles foram implantados como se fosse da própria estrutura. Agora deixa eu te perguntar, Nathaniel, porque hoje você já tem uma bagagem de resultados, você está fazendo isso há mais de 10 anos, porque você diz que até hoje você sofre a pressão da família quanto a isso, mas o que eu quero saber é, no iniciozinho, quando você estava pensando em dar seus primeiros passos empreendedores e você sofria essa influência, sofria essa pressão externa da família, quais foram as estratégias mentais e emocionais que você empregou? Ou então qual era seu pensamento? O que permitiu que você avançasse apesar dessa resistência? Era uma só. É analisar a vida de outros grandes empresários, outros grandes empreendedores que aí estão hoje. Eu não preciso ir muito longe. É o Flávio Augusto, é o Eloy Dávila, né? É o Roberto Shiba, que é da parte do Shining Box, o Eloy, que é da Flytour, dentre outros grandes empresários que a gente vê que eram considerados loucos desde criança. Né? De alguma forma, a vontade de empreender, a vontade de fazer algo diferente, o não conformismo, de ficar naquilo que eles estavam naquele momento, sempre querendo algo mais, isso é o que me inspira. Né? Eu vejo, eles passaram por isso que eu estou passando, que eu já passei, que eu ainda vou passar. E eu sou um cara que eu tenho como fundamento conhecimento. É buscar sempre, estudar sempre, para me servir de base para aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, transformar conhecimento em sabedoria e não simplesmente ser conhecimento em inteligência, porque inteligência muitas das vezes não vai te levar a nada. Uma veiazinha rebelde, né? Tem algo disso, né? Você falou do não conformismo, que é fundamental para você conseguir atravessar. Muito. E o principal é ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Você tem que ignorar. É o que eu faço. A pressão pode vir de todos os lados. A vida de empreendedor, ela não é só mil maravilhas, ela tem os seus altos e baixos. Você tem que ter a sabedoria de aproveitar os momentos dos altos para sustentar os momentos de baixa. Então, agora vamos pegar uma outra vertente, porque você acabou de compartilhar uma estratégia para você continuar avançando, lidando com essa pressão. Algo que eu acho igualmente notável em você é a capacidade de manter um excelente relacionamento com essas pessoas, apesar de estar sofrendo essa pressão. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter a capacidade, a estratégia de ignorar, botar para o lado e avançar. Não, eu vou fazer meu caminho. Mas meio que deixa esse pessoal para trás, ou então briga, ou então se confronta muito. E você parece ter uma outra atitude. Isso é verdade. Eu evito de entrar em choque. Quando eu digo ignorar, não no sentido de relaxar, de esnobar e deixar a pessoa de lado. Não. Eu ignoro a informação e continuo um relacionamento com minha mãe, minha melhor mãe do mundo. Eu sou o melhor filho para ela. Não tem desavenças, não tem brigas, não tem confusões. Simplesmente, mãe, eu penso de tal forma, pai, eu penso de tal forma. É assim. Assim como os familiares, tios, tias, né, têm as suas preocupações.
Mas, a partir do momento que ela vai vendo os resultados, com certeza isso vai gerando um alívio espiritual muito grande, talvez. Daquela preocupação, né? Daquela preocupação delas, deles, né? E as coisas vão acontecendo. Graças a Deus, eu muito cedo, eu tive tudo que eu queria, né? Eu consegui ter minha casa com 26 anos, eu já tinha minha casa, eu tinha toda a minha estrutura de bens, vamos dizer, básicos, eu tive muito cedo devido a essa dedicação do empreendedorismo. Talvez como funcionário público eu não tivesse. Sim. Né? Hoje eu não tenho dívida para esses meus bens básicos para o meu dia a dia. Então, graças a Deus, eu me esforcei muito. E claro, a tendência é sempre a gente planejar coisas maiores. Agora eu estou com outras visões, né, de em busca de algo maior. Então, para você que está em casa, que está pensando em empreender e que também sofre essa pressão da família e que o pessoal acha que você é meio maluco, meio louca e que está querendo empurrar você para um caminho um pouquinho mais definido, um pouquinho mais certo, um pouquinho mais seguro, entre aspas, na visão deles, Nathaniel deixa algumas lições para a gente. A primeira, que eu acho que é fundamental, é você se inspirar daqueles que já passaram na frente. Aqueles que já foram taxados de loucos, aqueles que tiveram que desbravar as percepções do meio para conseguirem avançar. A segunda é você nutrir essa convicção interna, a autoconfiança que deixa você certo ou certa de que no final você vai conseguir prevalecer diante da adversidade que possa se apresentar no seu caminho. E a terceira é essa perspectiva de conseguir separar as coisas, que você pode ter uma visão que seja diferente dos membros da sua família, mas que isso não significa nada no que diz respeito ao relacionamento que você tem com essas pessoas ou com o amor que vocês possam compartilhar um perante o outro. Então essas três lições, elas são muito fundamentais, e se você está iniciando no caminho do empreendedor, acho que são dicas que são muito importantes, que vão permitir que você atravesse emocionalmente e psicologicamente esse momento em que você vai produzir os seus primeiros resultados. Uma coisa que eu acho muito importante é você treinar a sua resiliência emocional. Você não tem ideia do quanto que essa resiliência te ajuda a manter o seu estado e ter a consciência e percepção de outras coisas ao seu redor e realmente tomar a atitude da ação. Uma das características marcantes, né, dos empreendedores que conseguem sustentar a longo prazo o seu esforço empreendedor, não é? Sim, com certeza. Perfeito. Dica do dia. Bom, e como dica do dia, hoje eu queria trazer para vocês o neotriad.com. Logo abaixo, pode verificar no post, vai estar a descrição, mas é um programa excelente. Eu diria que é uma agenda virtual, onde você define suas tarefas, seus compromissos, você pode delegar isso para outras pessoas, você pode inserir isso dentro de um projeto, definir suas metas, acompanhar a métrica das suas metas. Ele é um programa pago, mas ele te dá 30 dias de experiência do produto. Eu acho que vale a pena você experimentar. Você não tem ideia do quanto que isso é significativo. Por exemplo, você definir uma tarefa e definir um tempo para executar aquilo. Definir a importância, se é importante, urgente, se é algo circunstancial, né? Então você começa a organizar a sua agenda desde cedo, priorizando aquilo que realmente você deve fazer nas suas atividades durante o dia. Eu uso isso para minha vida pessoal, eu uso isso para minha vida profissional, e atrelado junto ao Trello, né? São dois programas básicos que eu utilizo. É algo que me traz resultados extraordinários. É impressionante como às vezes a gente bota um monte de tarefas no papel, a gente não vai cumprir. Claro, você tem que ter esse cuidado, mas por mais que lá esteja constando 13 horas, é impressionante como a gente consegue executar às vezes em 6 horas, 7 horas, só pela organização das informações ali na sua frente. O poder de você conseguir projetar seu dia. Então, pessoal, fica para vocês a dica, neotriad.com, e a gente vai acrescentar isso nas anotações do show no site. E agora Nathaniel vai contar pra gente um caso onde ele usou seus superpoderes de empreendedor. Nathaniel, conta pra gente como você conseguiu fazer em 24 horas um trabalho que normalmente teria requerido 30 dias ou mais. Infelizmente não é um vídeo, é um áudio, mas até me deu um arrepio agora aqui no meu braço, só de lembrar da cena. De fato, foi uma das primeiras lojas que eu e meu sócio a gente pegou como pela Reforma Já. E aí essa loja tinha um material muito específico na fachada, né? E a gente contratou um cara de fora, foi uma dificuldade para encontrar qualidade, preço, dentre outras questões de prazo também.
Foram quase 30 dias, de fato foram 30 dias de execução, né? Ele construiu uma parte dentro da fábrica e trouxe o restante para montar em loco. Infelizmente, um dia, é um material que a gente de fato não conhecia, um dia antes da inauguração da loja, o cliente vai lá, puxa o plástico que fica em cima do material e diz, olha, esse não é um material especificado. Quando a gente olhou, o quê? Não é um material especificado? Quando a gente foi realmente verificar e não era, pensa um desespero que bateu naquele momento. Desespero, pânico, frio na barriga, foi tudo ao mesmo tempo, tudo de ruim, eu acho que surgiu naquele momento. Se concentrou naquele instante. Nossa, naquele momento eu olhei pro meu sócio e falei, caramba, meu irmão, o que a gente fez? Mas a única coisa que eu me lembro que foi que eu virei pro meu cliente e falei, olha, pode me custar o valor de toda a obra, eu posso perder o dinheiro todinho nessa sua obra, mas até amanhã, na sua inauguração, isso era tipo 8 horas da manhã antes da inauguração, e a inauguração era 8 horas no dia seguinte, mas até amanhã, 8 horas, a sua fachada vai estar pronta. Nossa, naquele momento eu só pedi licença, não deu tempo para reclamar, para chorar, para se vitimizar, porque ali não era o momento, era o momento de novas visões, de novas soluções. Corremos atrás, até em áreas de periferia, para encontrar algum técnico que conhecesse o material e executasse. Pegamos eles, compramos o material num fornecedor local e simplesmente ficamos de 10 horas da noite até meio-dia do dia seguinte. A gente conseguiu isolar a área e aí fez todo o processo, toda a execução, isso só na fachada, fora o letreiro, fora os outros complementos, que eu me lembro que eram 7h48 horas da noite, a gente ainda estava lá no último retoque, a gente colocou uma grande cortina para poder proteger e esconder, e ainda deu um charme para a inauguração, e graças a Deus conseguimos realizar. E foi... Conseguiu entregar, Nossa, né? Dá até vontade de chorar aqui de tanta emoção. Tá vendo, Nathaniel? Você devia ter feito um concurso como tua mãe pediu. Nessas horas... Mas o que foi que aconteceu em decorrência disso? A grande vantagem é que simplesmente essa foi a primeira loja das outras 5 lojas que nós fizemos desse mesmo cliente. Então foi... às vezes nem sempre o ruim, ele poderia nos considerar como malandros, como um pessoal de uma qualidade ruim. Mas a nossa ação em chegar e resolver logo o problema foi o que impactou, é o que ficou na memória do cliente, graças a Deus. Estamos aí até hoje com o mesmo relacionamento. É fantástico. Pois no próximo episódio vamos falar sobre valores e crenças. Nathaniel deu muitos exemplos em que o lado emocional, da resiliência, da convicção permite que o empreendedor produza resultados extraordinários. Então, no nosso próximo episódio, vamos falar um pouquinho sobre o sistema operacional do empreendedor que permite que isso aconteça e como os valores e crenças impactam todas as decisões que você toma na sua vida e como empreendedor. Se você gostou do episódio, curta o episódio, dê o seu depoimento. Se você tiver perguntas acerca daquilo que a gente falou, posta aqui nos comentários. Mais importante, compartilhe se você souber que alguém pode se beneficiar com o que a gente está ensinando e compartilhando com você aqui. É verdade, a nossa intenção é cada vez mais ajudar, quanto mais pessoas, melhor. A gente está muito feliz com o projeto está tendo uma ótima repercussão, é impressionante, a gente vai analisando os números, vai analisando os questionamentos, do feedback de todos que estão participando junto com a gente, só temos a agradecer, obrigado por tudo. E eu só queria dar uma última sugestão, no nosso site, coloca o seu nome e seu endereço, que aí você automaticamente vai receber todas as novidades por e-mail. Você não precisa estar vindo sempre no nosso site, sempre na fanpage, porque por e-mail a gente faz toda essa conexão com vocês. A gente avisa quando tiver um artigo novo no Facebook, a gente avisa quando tiver um podcast novo no site, para deixar você sempre informado de tudo que está acontecendo no mercado empreendedor. Pois maravilha, então até o próximo episódio, um grande abraço. Um grande abraço, te vira e Nano Empreendedor na veia.